Muito boa tarde, seja muito bem-vindo a mais um programa Fala a Verdade, aqui pela TV Osasco, TSTV Tabuão, a RGO, indo para 11 cidades em toda a nossa região oeste. Hoje, o nosso querido Nilson Martins não está conosco. Eu quero começar o nosso programa com uma nota de pesar pelo passamento do Jurandir Paz e, na pessoa de suas filhas, eu quero manifestar nossas condolências a toda a família e na pessoa do próprio Nilson Martins, a todos os amigos, pedindo a Deus e ao Divino Espírito Santo que esteja confortando e consolando todos os corações. Receba nossos sinceros sentimentos, toda a família, todos os amigos do Jurandir Paz, que era presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Osasco e toda a região oeste. Hoje nós estamos recebendo aqui no programa Fala a Verdade o Marcos Moraes. Quem é o Marcos Moraes? Marcos Moraes, ele é graduando em Medicina pela Faculdade de Medicina de Jundiaí. Ele está se especializando na parte de combate à obesidade, endocrinologia, inclusive recentemente com trabalhos em conjuntos ali na Faculdade Paulista de Medicina. E hoje ele vai estar falando conosco sobre esse tema que tem afetado tanto a nossa população, né? A gente vê números, ele vai falar um pouco disso, que tem feito esse assunto bastante presente na vida de todos nós, na família de todos nós, que é a questão da obesidade, o combate à obesidade e os malefícios da obesidade. Marcos, seja muito bem-vindo ao programa Fala a Verdade. Muito obrigado pela essa oportunidade da gente poder estar falando das coisas que a gente gosta, né? Daquilo que realmente tem motivado o meu trabalho, aquilo que é realmente o meu alvo de trabalhar e de ajudar as pessoas, porque hoje realmente isso daí é uma coisa que tem mudado a vida do Brasil, né? A obesidade é uma coisa que tem feito a diferença na vida das pessoas e realmente, para mim, tem sido objeto de estudo. Eu gosto disso, sou apaixonado por esse assunto e estamos realmente nos preparando para realmente poder servir nessa área, especificamente na obesidade. E você que nos assiste, você sabe que você pode mandar suas perguntas pelo nosso WhatsApp, que é 958 935 075. Repetindo, 958 935 075. Marcos, antes de nós entrarmos na questão da obesidade, do combate à obesidade e tudo mais, eu queria que você compartilhasse um pouco com aqueles que estão nos assistindo sobre essa sua história também de vida e superação. O Marcos, ele tem por formação original engenharia, se graduou na mesma faculdade que eu em Sorocaba, no interior de São Paulo, e agora já numa fase mais madura da vida, vamos dizer assim, Marcos, decidiu realizar esse sonho dele de ser médico. Fala para quem está nos assistindo um pouco, como foi, Marcos, após 50 anos de idade, ingressar na faculdade de medicina, estar concluindo a faculdade de medicina. Fala um pouco dessa superação para quem está nos assistindo. Veja, eu sempre fui, assim, muito... eu gosto de fazer coisas, eu gosto de desafios, e eu dava palestras de motivação, na igreja, em vários lugares, e eu sempre falava para as pessoas sobre uma ilustração muito bacana de que o cemitério é o lugar onde tem o maior número de sonhos enterrados. E ali tem sonhos de todos os tipos, a música que não foi composta, e essa pessoa que foi o Miles Monroe, que falou sobre isso para mim, ele falou que isso daí era o potencial que estava dentro de você, que não poderia morrer e ir para o cemitério junto com você. Quando ele falou isso, eu pensei, uma coisa que está dentro de mim é a medicina. Eu fascinava, quando eu chegava perto de um médico, que eu conversava com ele, meu coração tremia. Eu falava assim, meu Deus, alguma coisa eu preciso fazer, porque eu não posso morrer com isso tão forte dentro de mim, né? E daí, um dia eu fui ver como que poderia ser feito, se havia essa possibilidade, mas eu já estava com 50 anos.
E eu falei assim, meu Deus, eu não posso morrer, isso daí não pode ir para o cemitério. E daí um dia eu estava no computador e eu descobri um doutor Edson, com 86 anos, que tinha se formado na Uninove, que é uma faculdade de medicina aqui de São Paulo. E eu falei assim, meu Deus, se ele conseguiu, eu também tenho que conseguir. Daí foi muito interessante, porque daí eu falei com a minha esposa, falei, olha, para mim era importante. E nós trabalhamos na área de música, a gente tinha bastante tempo livre. Eu falei, eu vou fazer o cursinho. E daí, como eu tinha dado muita aula de química também, que ajudou bastante, aula de física, eu fui para o cursinho aqui de Alphaville e fiquei um ano estudando, um ano lá junto com os adolescentes e estudando e vendo. No meu escritório era todas as paredes tomadas com papéis, lembretes, fórmulas, tudo que tinha direito. E daí chegou o dia do vestibular. Eu fiz em duas faculdades específicas, fiz nas públicas, mas eu consegui. Daí um dia eu estava inclusive na igreja, daí recebi uma ligação. Você é o Marco Antônio Rodrigues de Moraes? Quando a gente recebe uma ligação dessa, a gente imagina que é cobrador, Cobrança, né? É cobrança. Eu falei assim, É verdade. eu sou. Daí eu falei assim, então eu estou te ligando para avisar que você amanhã tem que fazer a matrícula na Faculdade de Medicina de Jundiaí. E foi uma das melhores ligações da minha vida que eu recebi. Daí eu pulei muito, me alegrei muito, daí fui lá, tivemos que fazer todo um trabalho, foi uma luta, uma guerra. Quem acha que é fácil, não é fácil. E daí daí você começa a estudar as matérias básicas, depois as matérias médicas. E agora eu estou no 6º ano, faltam apenas 8 meses e alguns dias, né, para chegar a essa parte. E eu sou apaixonado pela área de metabolismo, pela área de endocrinologia. Eu tenho procurado estudar muito, mesmo durante agora a faculdade eu já pesquiso bastante, já apresentei trabalho no Congresso Brasileiro de Diabetes, já apresentei o Congresso Brasileiro de Endocrinologia e também agora eu fiz o estágio na Escola Paulista de Medicina, que é o estágio optativo, e eu pude fazer na área de endocrinologia com os maiores nomes da endocrinologia no Brasil, né? Muito bom. E agora, daqui a 8 meses, vamos estar, se Deus quiser, daí exercendo finalmente de forma definitiva a medicina e trabalhando diretamente nessas áreas. Veja só, você que está nos assistindo, né? Com 50 anos de idade ele tomou uma decisão. Talvez você está nos assistindo e pensa assim, é tarde para realizar um sonho. Só é tarde se a gente nunca começar. Sempre será tarde para quem nunca começa, não é verdade? E aí a gente vê um sucesso e eu tenho acompanhado o trabalho do Marcos, acompanhado esses congressos que ele já tem participado, acompanhei esse trabalho também na Escola Paulista de Medicina e a gente vê com muita alegria todo o resultado disso. Marcos, para a gente entrar no tema, lembrando que você que está em casa, você pode mandar a sua pergunta no 958-935-075. 958-935-075. Marcos, fala para a gente que está nos assistindo, o que é verdadeiramente a obesidade? Bom, a obesidade, ela é o acúmulo de células de gordura que o organismo usaria para alguma situação de falta de energia, mas só que existe um acúmulo e esse acúmulo ele pode ir além daquilo que é saudável. Então, hoje, a obesidade ela é considerada uma doença, que ela vem às vezes aos poucos, às vezes ela vem de uma forma mais abrupta e ela é mortal. Nós estávamos a semana passada lá na Paulista de Medicina, a gente estava falando sobre a obesidade. A obesidade é mortal. Às vezes nós temos medo, às vezes, de algumas doenças que são assim, como câncer, mas a obesidade, ela realmente também é alguma coisa muito séria.
e ela causa problemas sérios, tanto a nível de qualidade de vida, como de gerar outras doenças, como de limitar a pessoa que está acometida pela obesidade. E a obesidade, ela tem uma classificação, que é importante a gente entender isso aí, né? Ela é classificada pelo índice de massa corpórea. O que é o índice de massa corpórea? Por exemplo, você tem a tua altura e o teu peso. Então, se você é uma pessoa que é bem baixinha e tem um peso muito alto, o seu índice de massa corpórea ele vai ser muito grande. E se você é uma pessoa que é muito alta e tem esse mesmo peso, você já vai ter um índice de massa corpórea menor. Agora, esse índice de massa corpórea determina se você tem um peso normal, se você tem uma normalidade, se você tem um sobrepeso, que é o IMC de 25 a 30, se você tem o IMC de 30 até 35, você tem a obesidade tipo 1. Isso aí é importante para você entender daqui a pouco várias pessoas vão perguntar por que isso, por que aquilo. E do IMC 35 a 40 é o tipo 2 e acima de 40 é a chamada obesidade tipo 3, que é a obesidade mórbida. Então, essa daí são as classificações, e as classificações vão dizer o tipo de tratamento que você vai poder ter e o tipo de coisa que você vai poder realizar, e tudo isso são coisas de importâncias de entender como é que acontece e como é que isso se realiza, né? Marcos, há alguns anos atrás, a gente se assustava quando via matérias de jornal, televisão, internet, que dizia que na América do Norte, por exemplo, próximo de 75% das pessoas estão cometidas de sobrepeso e obesidade. Recentemente eu vi uma publicação do Ministério da Saúde do Brasil, colocando o Brasil acima de 55% da população com sobrepeso e obesidade. Você acha que essa é uma tendência que não se reverte? Você que está ali inserido dentro desse contexto, e qual é a origem da obesidade para que ela esteja acometendo tantas pessoas na nossa sociedade? Olha, foi muito boa essa pergunta, porque veja só, eu lembro quando eu tinha meus 10, 15 anos, quem sabe você estava no começo, que havia um personagem no Brasil, Jeca Tatu. E o Jeca Tatu era o símbolo da desnutrição. Então, naquela época, a característica do brasileiro era o brasileiro desnutrido. Então, quantas pessoas já viram o Jeca Tatu? Daí ele sugeriu um remedinho aqui, isso aí. Mas aconteceu um fenômeno social a nível de Brasil e a nível de mundo e de países desenvolvidos ou em desenvolvimento, como nós estamos, aonde houve um êxodo das pessoas do campo para a cidade. E a industrialização, principalmente dos alimentos, elas trouxeram uma oferta de produtos e de alimentos que nunca se teve na história, alguma coisa assim. Então, hoje, nós temos uma oferta de carboidratos que qualquer pessoa, por exemplo, você vai nas lojas americanas, você vai sair de lá, você tem de todos os lados uma oferta de salgadinho, doce, chocolate, de tudo isso daí, que é irresistível. E você vai, você come, E isso daí que tem aumentado a oferta de alimento e o descontrole disso daí tem contribuído realmente para uma epidemia ou até mesmo uma pandemia de obesidade. Hoje, as pessoas obesas é uma coisa comum, aquilo que não era antes. Hoje, por exemplo, na faixa dos 30 até os 50 anos, na faixa das mulheres, você vai ver que nós temos uma predominância de sobrepeso, que é realmente preocupante. Veja você, mulher, entre 30 e 50, as tuas amigas, a maioria delas tem problema de sobrepeso.
E isso daí é uma coisa que antes era só dos Estados Unidos e a gente achava que nós estávamos na frente, mas hoje nós estamos igual os Estados Unidos. Você falou, Marcos, desse êxodo do campo para a cidade grande. O estilo de vida estressante da cidade grande, fast food, tudo tem que ser muito rápido, tudo muito pronto, tudo com muito conservante. Isso aí tem impacto, com muito estresse também, muito tempo sentado. Fala pra gente, isso impacta também nessa questão do ganhar peso, da dificuldade de controlar o peso também? Com certeza influi. A vida estressante, ela gera o nosso querido cortisol, que vai gerar realmente obesidade, vai gerar realmente mais, realmente o predomínio realmente da obesidade, né? E é, e é muito interessante isso, porque hoje, por exemplo, eu acho que pior ainda do que o fast food é o salgadinho. Porque hoje as mães, às vezes, para controlar a criança, ela compra um pacote de salgadinho, come. Porque às vezes eu vejo, até mesmo em comunidades, né, bastante simples, a gente vê as crianças já obesas. E eu não acredito que ali é só fast food, mas é também, principalmente, um predomínio do salgadinho e das comidas gordurosas e extremamente calóricas, né? Bom, nós estamos ouvindo uma música aqui nos nossos estúdios que sempre nos avisa que está chegando o nosso intervalo. Nós vamos rapidamente para o intervalo, voltamos já já com Fala a Verdade, com essa entrevista importante para a nossa saúde. E lembre-se, você pode mandar a sua pergunta no 958-935-075. Mande sua pergunta e o Marcos vai responder aqui no ar para você. Nós voltamos já já, logo após o intervalo. Estamos de volta com o programa Fala a Verdade, hoje recebendo aqui nos nossos estúdios o Marcos Moraes, que está falando sobre um tema muito importante, que é a obesidade e o combate à obesidade. Lembrando que você pode participar com a sua pergunta através do nosso WhatsApp, que é 958-935-075. Marcos, antes do intervalo nós estávamos falando, diga pra gente então, você falou aí sobre questão de salgadinhos, modo de vida estressante, oferta de muitos carboidratos. O que realmente pode causar a obesidade, Marcos? Uma das causas importantes da obesidade realmente é o mau costume, a má alimentação, que realmente é responsável, quem sabe, pela maior parte dos casos de obesidade que nós temos conhecimento. Mas nós temos que lembrar que a obesidade também pode ser causada por doenças. Doenças que às vezes a pessoa acha que é que eu estou comendo muito, porque eu estou que realmente eu exagerei, eu só exagero, mas tem doenças que causam a obesidade. Então nós temos, por exemplo, a síndrome de Cushing, por exemplo, que é o excesso de cortisol. E essa doença, ela realmente vai gerar uma obesidade. Nós temos, por exemplo, a síndrome do ovário policístico, que é comum na mulher e ela vai gerar obesidade. Nós temos a doença como o hipotireoidismo, que também pode gerar obesidade. Por isso que às vezes não, é necessário no tratamento da obesidade um médico. Que às vezes, o meu vizinho deu a dica, o professor de educação física me falou, eu estou fazendo só... É uma equipe, a obesidade ela tem que ser tratada por uma equipe, e essa equipe tem que incluir um médico, porque o médico, ele vai dizer a origem da tua obesidade. Inclusive, existe origem psiquiátrica. Por exemplo, nós já tivemos casos, que eu já acompanhei, um caso de uma menina que ela foi abusada, e desde que ela foi abusada, ela teve uma explosão de obesidade. E isso daí ela fez uma série de tratamentos que não deu certo, e não adianta, porque a origem não está no metabólico, não está simplesmente no
naquilo que é simples, mas está num problema psiquiátrico que tem que ser tratado, tem que ser cuidado, tem que ser feita a psicoterapia. Então, envolve muitos parâmetros que tem que ser visto. E essa é a importância do médico nesse Marcos, tratamento. a gente tem hoje aí um hábito muito comum, particularmente eu acho perigoso, que é o Dr. Google. O Dr. Google, né, ele sendo consultado aí pelas pessoas, a pessoa entra no Google, coloca lá e vai entrando em dietas das mais variadas, abdicando de alimentos, ou fazendo verdadeiras loucuras, né? É verdade. Verdadeiras loucuras. Uma pessoa que tem, por exemplo, como você colocou, ela tem problema de excesso de cortisol, uma pessoa que tem a questão de um hipotiroidismo. Se uma pessoa dessa começa a fazer essas dietas que estão aí disponíveis no Google, sem qualquer orientação médica, quais os riscos que essa pessoa está correndo, Marcos? O risco que pode ter é de uma piora dessas doenças, de realmente isso daí levar para outras doenças e um agravamento do quadro de uma forma muito séria. Então, por isso que é importante fazer uma avaliação completa da pessoa, eu indico você procure o seu médico, fale com ele, explique que você está querendo fazer essa dieta, ele vai com certeza indicar para você ou um endocrinologista, ou ele vai fazer o tratamento, vai verificar, por exemplo, se você tiver com uma anemia e você resolver fazer uma dieta que você tira totalmente... Espera aí, Marcos, você falou uma coisa que é importante para quem está nos ouvindo. Então pode ter uma pessoa obesa e anêmica ao mesmo tempo? Claro. Totalmente possível. Você pode estar obeso e anêmico. E você pega e você vai partir para fazer uma dieta e você vai causar um mal que pode te levar até a tua morte. Então, são coisas que têm que ser cuidada, analisada. Não dá para você fazer a coisa simplesmente porque alguém te disse, porque você viu na internet. E lá na internet eles prometem, eles põem uma pessoa assim maravilhosa e ela numa outra situação que já meio gordinha e você fala, nossa, é isso que eu quero. E você pode ter realmente um agravamento da tua saúde. A tua saúde é uma coisa muito importante. Não jogue fora a tua saúde simplesmente por tentativa. Nessa hora, vale a pena você consultar um médico. E Marcos, você falou de doenças que podem causar obesidade. E a obesidade, ela pode causar doenças? Que doenças são essas? Aí é a coisa mais... Agora eu quero falar para você que já tem a obesidade, às vezes você está falando, não, deixa aí, deixa levar. A obesidade, ela traz doenças muito sérias. A primeira que eu tenho que falar para você, a hipertensão arterial, ela vem com obesidade, um grande número de casos. Problemas cardiovasculares, os mais variados problemas do teu coração, vêm com obesidade. AVC, que vem por causa da hipertensão e junto com a obesidade também vai levar. Cânceres. O câncer, ele aumenta a probabilidade de câncer muito, muito, muito com a obesidade. Câncer de próstata aumenta a possibilidade de você ter com a obesidade. Você vai ter doenças, por exemplo, a apneia do sono, que às vezes você ronca e você fala que não é normal. Você ronca às vezes e tem falta de ar à noite por causa da obesidade. E são mais de 100 doenças e doenças perigosas e complicadas que você vai ter por causa da obesidade, que isso daí pode complicar toda a tua vida. Então, eu acho que você que tem esse problema, você precisa procurar realmente fazer uma mudança do teu estilo de vida, uma mudança naquilo que você está vivendo hoje, para você realmente poder ter uma alteração naquilo que você prevê de vida. Quanto tempo de vida você quer para você realizar os teus projetos? Eu costumo fazer isso daí. Agora, para você fazer isso aí, você precisa realmente se propor a fazer uma mudança naquilo que, por exemplo,
Antes de começar o trabalho aqui, o pastor Jacques perguntou para mim como é que faz, pode sumir a, a hipertensão, o diabetes, simplesmente tirando a obesidade? Sim, inclusive existe um estudo da, na área da endócrino que se você perder 10% do teu peso, você já tem um ganho muito grande na área de diabetes e também na área de acertar a tua glicemia, de acertar a resistência à insulina, que são coisas muito importantes que têm que ser faladas e você precisa realmente se motivar. Motive-se. Marcos, olha, você falou em motivação, a gente tem uma pergunta do Antônio Souza, final do telefone 2121. O Antônio Souza aqui, ele é meu parceiro aqui, viu? Porque ele fala assim, nós gordinhos, né? Nós gordinhos queremos uma fórmula mágica, porém, existe algo pelo menos parecido com uma fórmula mágica ou é questão de força de vontade mesmo para perder peso, Marcos? Fórmulas mágicas existe um monte, agora que funciona. Eu conheço um monte de fórmula mágica, mas veja só, a obesidade, você tem que entender que ela é uma doença e ela não é tratada somente pelo médico ou pela nutricionista ou somente pelo preparador físico ou somente pelo psicólogo. Você precisa entender que você precisa do médico, você precisa de um trabalho de nutrição, você precisa de um trabalho de exercício físico e você precisa de um trabalho na tua cabeça, porque você precisa trabalhar todas essas áreas para você conseguir tratar essa doença de tão grande importância e que isso daí realmente só você sabe como isso aí tem te prejudicado. Mas realmente não é uma fórmula simples. É um trabalho complexo e sério. Marcos, nós temos uma pergunta aqui da Carla Guedes, final do telefone 4661, e ela pergunta, mastigação correta ajuda no emagrecimento? Olha, a mastigação correta, ela ajuda no sentido de que você fazendo... A mastigação correta, você teria que mastigar mais vezes o alimento e com essa mastigação você teria uma saciedade maior a nível de... Você estaria saciado com menos alimento. Então, realmente ajuda. Isso é uma coisa que... Não é mito, é real. Não é mito, é real, é verdade. Nós temos também a pergunta da Ângela Santos, e ela pergunta, produtos como whey protein, BCCA e outros complementos alimentares, eles engordam? Qual a sua opinião sobre a utilização desses produtos? Eu acho que todo produto na proporção certa e na hora certa, ele funciona e é bom. A diferença entre o veneno e o remédio é a dose. Porque o mesmo produto, se você tomar na dose certa, na hora certa, ele vai fazer bem. E o mesmo produto, se você tomar da forma errada e da forma ruim, na dose errada, do jeito errado, você vai se matar, isso vai ser veneno para você. Então é só realmente sempre procurar um auxílio de um profissional, né, Marcos? Eu acho que o bom profissional, você sendo acompanhado por um bom profissional na área física, na área nutricional, e você tendo um programa que seja um bom programa nutricional, eu acho que isso vai fazer bem para você. Agora, se você fazer indiscriminadamente, você resolveu, leu na internet, você é isso aqui, você corre um risco. Então, procurar um médico, um nutricionista... Médico, nutricionista e preparador físico. Você falou do preparador físico, né? A gente vê os tipos de produto aqui que ela listou na pergunta, ela deve ser alguém que exerce algum tipo de atividade física. Uhum. Qual você vê que é o impacto do sedentarismo, Marcos, hoje nessa epidemia de obesidade que a gente vive na sociedade moderna? O sedentarismo é uma das bases, é um dos pilares da obesidade, né? Porque aquela pessoa que é a pessoa do sofá, a pessoa que não faz o exercício físico, ele está criando um problema sério para ele mesmo.
No hospital, nós temos muitos pacientes, os pacientes idosos, e realmente a deterioração desses pacientes começa no momento que ele resolve que ele não quer fazer nada, ele fica o dia todo parado. Então, por exemplo, os ossos, a renovação óssea, ela é baseada na movimentação da musculatura que está ligada àquele osso. Então, se você, a perda óssea, a perda de cálcio, se você não movimentar os seus músculos, os seus ossos, você vai ter perda. E isso daí é uma das características do envelhecimento. E muito maior vai ser o envelhecimento se você realmente ficar paradinho, quietinho, sentado, assistindo televisão, parado. Isso daí leva a uma deterioração do corpo. E a obesidade é a mesma coisa. Então eu falo, faça qualquer coisa, mas faça. Eu só ando até a esquina e volto. Já fez algo, muito mais do que quem não andou. Mas você tem que fazer. Trocar elevador por escada. Tem gente que acha que é bobeira, mas são dicas práticas, né, Marcos? São dicas práticas. Qualquer coisa que você fizer, você tem que tomar uma atitude. Tem as limitações. Tem pessoas que não podem fazer isso. Você, às vezes, fala, não, vou andar só de escada, pega 15 andares aí, e se você tiver um problema no coração, você pode realmente... Fica pelo caminho. Mas eu acho que é importante você avaliar. Eu acho que andar, você caminhar pelo menos 3 vezes por semana, ir para uma academia, eu acho que você tem que pegue gosto pela academia. O esporte também, ele tem que ter o esporte certo. Eu falo que pessoas com um índice de massa corpórea acima de 27 não deve correr. Por exemplo, você pega, porque a ideia de todo mundo, eu vou correr. Então você corre, e às vezes você acha que está fazendo bem. Mas se você tiver, por exemplo, com um peso de 100 quilos, 120 quilos, e você resolver correr, você vai estar dando pancadas de 120 quilos sobre os seus joelhos. E isso daí é uma coisa séria. Eu acho que você tem que pegar e fazer um outro tipo de exercício, de atividade, para você perder e chegar numa massa corpórea que te favoreça fazer esse tipo porque é um treinamento de impacto a corrida. Eu acho, Marcos, que isso que você está falando casa bem com a pergunta aqui da Ana Carolina, final do telefone 0231. Ana Carolina, muito obrigado pela tua participação. E ela pergunta, Marcos, qual é a melhor maneira para perder peso saudavelmente? É uma combinação de fatores, então. O saudavelmente é aquilo que eu falei. É um trabalho multiprofissional. Nunca não existe o só tomar remédio, ou o só fazer dieta, ou o só fazer exercício. Eu acho que é uma decisão que você vai tomar, você vai investir na tua vida para isso acontecer, e isso envolve você buscar profissionais, envolve você tomar uma atitude de sair do sedentarismo, de você tomar uma atitude de eu vou pegar e vou me dedicar a essa dieta, eu vou procurar alguém. Eu costumo falar, eu toco piano e algumas pessoas chegam, como é que eu faço para tocar igual você? Então a primeira coisa que eu pergunto, você comprou um piano? Não. Você já fez a sua matrícula numa escola de piano? Não. Você sabe que tipo de música você quer tocar? Não. Então, como é que você quer tocar piano? Então, você precisa se inteirar do assunto, vá se aculturar, vá na internet. É importante você ir na internet, veja o que tem, veja o que está acontecendo, veja os teus amigos, veja o que você pode fazer. Vai para uma academia, como é que é? Eu quero aprender. Eu quero saber, eu quero sair. Porque se você não tiver vontade, ninguém vai fazer isso por você. E nós estamos aí novamente, o programa quando é bom voa o horário, né? Nós estamos indo para mais um intervalo no Fala Verdade, voltamos já, mas você lembre-se, você pode mandar a sua pergunta no 958-935-075. Daqui a pouco nós voltamos para o último bloco do programa de hoje com Marcos Moraes falando sobre esse tema tão importante que é a obesidade. Voltamos já, logo após o intervalo.
Estamos de volta para o último bloco do programa Fala Verdade de hoje, quarta-feira, 10 de fevereiro de 2016, e nós estamos recebendo um convidado muito especial hoje, o Marcos Moraes, que está falando sobre o tema da obesidade, os danos da obesidade, as causas da obesidade e como combater a obesidade. E Marcos, antes do intervalo, nós estávamos falando, né, sobre a combinação de fatores e você falou sobre a importância de um acompanhamento médico. Nós temos uma pergunta aqui do Carlos Dias, final do telefone 0936. Carlos, muito obrigado pela sua participação. E ele pergunta, goji berry, nozes da Índia, são funcionais realmente esses alimentos? E ele pergunta também sobre os termogênicos. O que você pode dizer para o Carlos Dias, Marcos? Olha, eu tenho aprendido que existe um monte de fórmulas, um montão de pessoas que sugerem um montão de coisa. Nessa área, todo mundo de médico e louco, todo mundo tem um pouco, todo mundo dá as ideias, mas eu procuro seguir aquilo que existe evidência científica e evidência médica, né? Que eu acho que é muito importante isso. Eu acho que não existe ainda estudos específicos que possam dar toda essa embasamento para mim falar sobre termogênico, sobre isso daí. É aquela história, para algumas pessoas ajuda, para outras não faz nada, então e não existe um estudo que possa dizer realmente isso definitivamente. Agora, para alguns ajuda. Agora, eu acho complicado, eu acho o que ajuda e o que faz a diferença é uma equipe multiprofissional que possa realmente fazer esse trabalho, que você vai sentir que existe um trabalho um trabalho médico, um trabalho realmente um trabalho físico direcionado que vai ajudar, um trabalho de uma dieta que realmente ajude para cada caso especificamente, né? Então isso eu vejo como uma coisa importante. Agora, a internet tem muita coisa, as pessoas falam muito, né? E eu preferiria ficar realmente com uma solução mais dentro daquilo que é o padrão do que nós temos visto cientificamente e na medicina, né? E dentro de uma solução que existe um consenso, que existem médicos no mundo inteiro pesquisando sobre isso, pesquisas sérias. Aqui no Brasil nós temos a Sociedade Brasileira de Endocrinologia, a Associação Brasileira de Estudos da Obesidade, que realmente fazem um trabalho sério em cima disso daí. Então, eu prefiro ficar ainda... Sugestões existem milhares, mas eu acho que de científico, eu não sei se eu arriscaria a sair fora disso aí. E, Marcos, nós temos uma pergunta da Alice Floriano, eu acho a pergunta dela extraordinária. Ela diz, para pessoas que nem a força de vontade adianta, que chegaram à obesidade mórbida, só a cirurgia resolve neste caso? A cirurgia bariátrica é aquilo que eu falei para vocês. Ela é específica para alguns tipos de pacientes. Especificamente para os pacientes que atingiram a obesidade mórbida, que seria o IMC maior do que 40. Então, daí começa a indicação. Esse paciente deve ser passado por um endocrinologista. Esse endocrinologista vai fazer uma avaliação do paciente como um todo, realmente da história desse paciente nas tentativas, vai verificar as comorbidades, que seriam as outras doenças que ele teria, e disso vai ser indicado o trabalho da cirurgia bariátrica, que também vai ter que ter um acompanhamento psicológico, um acompanhamento nutricional e um acompanhamento endocrinológico. Mas é uma das possibilidades hoje que existem realmente. Cerca de 5, 8 anos atrás, Marcos, a gente viu muita gente fazendo uso do balão, né? Ainda é hoje uma técnica bem utilizada, o balão. Eu lembro que até um amigo próximo, ele colocou o balão que tinha até uma tinta azul dentro, né? Que se caso o balão viesse a romper, alguma coisa assim, até ele identificaria na urina, ou mesmo
nas fezes, né? A tonificação azul ali. Hoje ainda é uma técnica muito utilizada ou já não mais? Olha, nos serviços que eu acompanhei, eu vi praticamente nenhuma utilização do balão. Eu acredito que tem profissionais que ainda utilizam. Hoje é mais uma gastrectomia, que é o Y de Roux, que é o mais conhecido, né? Que realmente tem sido mais usado pelos bariatras, né? Mas cada caso é um caso específico. Às vezes não é indicado uma gastrectomia e pode ser usado o balão como um recurso assim mais brando do que uma gastrectomia, que é uma cirurgia relativamente radical, né? Marcos, a gente falava aqui um pouco fora do ar, quem está nos assistindo, você falava sobre algo que é muito alarmante, que às vezes os exames não apresentam de forma tão clara, mas que é muito perigoso, que é a pré-diabetes, né? Você falava sobre a questão da pré-diabetes. Fala um pouquinho para quem está nos assistindo, o que é a pré-diabetes e se existe alguns sinais físicos que ele pode identificar, que ele pode estar com a presença dessa pré-diabetes, já que você mencionou que a diabetes é uma das doenças que pode ser causada pela obesidade. Ok, isso daí é um assunto da maior importância. A pré-diabetes, para vocês, para nós, ela chama-se síndrome metabólica. A síndrome metabólica, ela é caracterizada as células do corpo, elas começam a não aceitar a insulina. E isso daí vai gerar aquilo que a gente chama da diabetes tipo 2. A síndrome metabólica, ela vem, na maioria dos casos, ela vem acompanhando a obesidade. E ela tem algumas características. Ela tem a alta da glicemia, ou seja, é aquele exame de sangue que você vê ali. Então, se ele tiver maior que 100, você já começa a se preocupar que você tenha a síndrome metabólica. A outra situação é a cintura abdominal. Se você medir a tua cintura, homens maior que 102, mulher maior que 92, você pode estar tendo a síndrome metabólica. O triglicéride seu, que é o triglicéride que tem que ser medido, ele tiver acima de 150, também são as características. A outra característica seria a hipertensão arterial, ou seja, você ter uma pressão acima de 13 por 80, 130 por 85, seria mais ou menos o 13 por 9. Subiu disso daí, você já tem que começar a preocupar com a síndrome metabólica. Então, e também o HDL, que também você tem que se preocupar com ele quando ele baixa demais. Então, isso daí são critérios médicos para ver isso daí. Mas ele também tem algumas coisas que você pode ver. Por exemplo, existe uma coisa chamada acantose nigricante ou acantose nigras. Às vezes você vê, por exemplo, uma mancha que ela é meio escura aqui no pescoço e na axila. Essa daí é uma característica básica que quando você está tendo a síndrome metabólica. Então, qual é o tratamento para isso daí? Tratar a obesidade. E essa síndrome metabólica, ela é a resistência da insulina dentro da célula. Ou seja, a insulina ela está sendo gerada, mas ela não entra na célula. Então, para isso, existem os medicamentos, como a metformina, que já hoje é um avanço grande da medicina, mas você tem que estar ciente que isso daí já é aquilo que a gente pode chamar de um pré-diabetes. Então, você precisa de um acompanhamento médico. Se você, às vezes, está tendo isso daí e não teve ainda um acompanhamento médico, é importante que você veja, porque essa daí é as mostras do início da diabetes tipo 2. Marcos, nós temos a pergunta da Diana Cruz, final do telefone 4431. Diana, obrigado pela tua pergunta. E ela pergunta o seguinte: o efeito placebo é o melhor para uma pessoa obesa que não quer se esforçar? Para quem não quer se esforçar, eu acho que o efeito placebo, na verdade, não vai ajudar muita coisa, ele vai simplesmente se enganar, né? Eu acho que o que é importante é fazer de verdade alguma coisa, porque ninguém pode ajudar quem não quer ser ajudado.
Eu acho que, na verdade, é uma guerra. Em alguns a guerra é mais fácil, em outros a guerra é mais difícil. Mas o princípio de toda a guerra é que você quer guerrear. Porque quando você desiste, você fala, não quero, não tenho, aí, a mesma coisa a obesidade. O princípio da vitória da obesidade é a decisão pessoal de que eu vou conseguir essa vitória. Eu vou, quando eu quis fazer medicina, se eu tivesse ficado, quem sabe, vou tentar, mas exigiu de mim muitas horas de sentar e estar junto, e estudar e ver. E aí, para conseguir chegar um dia lá, na hora da prova, e conseguir passar. Eu tenho ajudado algumas pessoas, dessas pessoas é o Carlinhos, é um menino lá da minha faculdade, eu até mostrei as fotos, ele perdeu muito, muito. Um dia a gente sentou e a gente estava conversando, uma conversa informal, daí eu falei assim, você precisa mudar de vida, e ele estava com mais de 120 quilos, e ele falou assim, você pode ser diferente, mas até aquele dia ninguém tinha falado para ele que ele tinha que levanta, luta, vamos para frente, eu te ajudo, nós vamos juntos e vamos conseguir vencer isso aí. E quando ele acordou, ele falou assim, tá bom, vou comprar a tua briga. Falei, será? Porque até aquele dia, e daí ele começou a mudar a dieta dele, ele começou a ir de a pé, todos os dias, ele trabalha no Hospital São Vicente, lá em Jundiaí, ele começou a ir de a pé para o hospital e começou a exercitar, e hoje ele realmente está com 80 e poucos quilos, uma perda de quase de 40 quilos, vivendo uma vida saudável, uma mudança radical na vida dele, foi muito bom. Olha, Marcos, nós temos uma pergunta aqui, que antes de ler a pergunta, eu queria parabenizar a Inês por toda a batalha dela e já uma grande vitória que ela põe. Inês Catarumi, final do telefone 3131, ela diz, eu sou operada, pesava 180 quilos e hoje, vivendo regradamente, peso 62 quilos. Porém, ainda sofro do efeito sanfona. Isso é natural para quem já foi obeso mórbido? Ela pergunta. É como eu falei para você, a obesidade é uma doença crônica. Ela é uma luta até o fim da vida. Ninguém é curado totalmente. Realmente você vai trabalhar com ela, e vai trabalhar, e vai trabalhar, e vai trabalhar. E se você deve ter ouvido falar que tem muitas pessoas que fazem essa cirurgia e realmente volta tudo de novo. Existe um alargamento daquele pequeno parte do estômago, volta a ganhar peso, volta a ser obeso mórbido. Então, na verdade, essa luta, ela não é uma luta que terminou. É uma luta que a gente continua tratando, trabalhando no dia a dia. Obesidade é doença e é crônica. Crônica significa, ela não tem cura, ela vai até o fim da vida a gente tratando, cuidando. Então, isso daí é importante você ver isso daí. Você sempre vai estar lutando e sempre ganha um pouquinho, perde um pouquinho, ganha um pouquinho, perde um pouquinho. Mas a tua luta é maravilhosa. Parabéns, porque realmente você é uma vitoriosa. Eu acho que só você para dizer como foi essas mudanças, né? Quem sabe mais para frente um dia a gente traz você, traz o Carlinhos e eu venho aqui para a gente poder mostrar realmente para o público que realmente é possível. Tem que lutar, tem que ir atrás, tem que ver. Que se ela não tivesse corrido atrás, quem sabe ela estava com 180, ou quem sabe já não estava, quem sabe, nem até entre nós. Porque realmente é uma luta grande. Só quem está vivendo a obesidade mórbida sabe como é uma luta diária. Olha, Inês, realmente parabéns, viu? Parabéns. De 180 quilos para 62 quilos é uma vitória gigantesca. E, Marcos, a gente vê que a medicina ela passou recentemente a ter grandes avanços, né, nessa questão do combate à obesidade, né? Existe assim algo novo que você tem acompanhado dentro
disso que você defendeu muitas vezes no programa, dessa ajuda de um corpo, né, profissional. Mas o que você tem visto hoje, assim, de mais moderno, de ferramenta, de trabalho mais moderno, assim, no meio da medicina e das ciências que estão juntas aí combatendo a obesidade? Porque a gente viu muito avanço mesmo, né? Muito avanço recentemente. O que é, assim, de mais hoje aplicável e que tem sido mais recomendado? Na área médica nós temos uma limitação de medicamentos, que no Brasil os medicamentos são um pouco restritos. A Anvisa solicita alguns passos que realmente dificulta a área da prescrição. Os médicos, colegas que têm corrido nisso daí têm tido bastante dificuldade, mas tem vindo alguns medicamentos novos, que nós temos a liraglutida, que é um medicamento que é para diabetes tipo 2, e agora vai ser lançado o liraglutida especificamente para obesidade, que já está em estudo, já está em trabalho aqui para o Brasil. Então, ao mesmo tempo, na área da dieta, existem dietas que têm feito um trabalho grande, que têm feito mudanças. Por exemplo, em 1960, um médico dos Estados Unidos chamado Atkins criou uma dieta que ele tirava todo o carboidrato, e daí depois o Dukan, lá na França, também criou alguma coisa. Então, e essas dietas têm tido uma alta resposta. Tanto é que, principalmente o Dukan, aqui no Brasil, tem tido um grande número de leitores, de pessoas que têm tido sucesso com isso. Então, isso daí tem sido feito todo um trabalho que tem feito diferença. E, aos poucos, tem se adaptado, a gente começa a descobrir os defeitos, porque não é só, como diz, não existe fórmula mágica. Você começa a ver que existem coisas que ajudam e tem coisas que não ajudam. Ao mesmo tempo, na área do exercício físico, tem vindo novas técnicas de desenvolvimento corporal, de desenvolvimento muscular, que ajuda completamente no desenvolvimento do músculo e, consequentemente, com a eliminação da obesidade. Então, isso daí tem sido... Esses avanços têm sido, mas se a gente for contar cada um aqui, nós vamos precisamos de alguns programas, né? Marcos, nós estamos caminhando para o final do programa agora. Eu queria que você deixasse suas considerações finais para quem está nos assistindo, né? O que você dá de dica pessoal para quem está nos assistindo? Quero agradecer a todos que nos ouviram. A principal dica que fica: tome uma decisão e procure profissionais que possam te ajudar. Não vá na onda, não vá simplesmente no Dr. Google, só ir atrás do que o Google diz, mas vá atrás de profissionais que tenham experiência e capacitação para te ajudar em todas essas áreas. Isso é o melhor. Marcos, muito obrigado pela tua presença aqui conosco, foi muito bom. Nós queremos mais uma vez aqui deixar um abraço a todos vocês que acompanharam. Este programa será reprisado hoje à meia-noite e logo após agora o encerramento do Fala Verdade, você tem TV Séries aqui na TV Osasco, na RGO, em toda a região oeste. Fique com Deus e até o próximo programa Fala Verdade.